Como é bom! Chegou o nosso momento de compartilhar. Compartilhar com os nossos amigos de ministério, pessoas que amam trabalhar para Jesus, ensinando a sua palavra aos pequeninos. Eu estava aqui, olhando a nossa revista do professor, do nosso programa de educação cristã continuada, o nosso PEC. Uau, que legal! Que traz uma proposta, você já sabe que proposta é essa, não é? Que o papai e a mamãe estão lá na escola dominical e as suas crianças aprendendo o mesmo livro que o papai e a mamãe estão aprendendo na escola dominical, os seus filhos também estão, claro, lá com o seu professor, a sua professora, numa linguagem que ele entenda o que Paulo escreveu aos Tessalonicenses. Ai, que bacana, gente! E na história de hoje, Paulo sente saudade de uns amigos e tem que enviar uma pessoa da sua confiança. E quem será essa pessoa? A gente vai contar tudinho, então vamos lá! Sejam todos muito bem-vindos à nossa lição de hoje. Vamos lá, na nossa lâmina está escrito assim, lição de número 10. Oh, coisa boa! Está aí, olha só, dizendo assim: Timóteo traz boas notícias. Ai, que coisa maravilhosa! É boas notícias, né, gente? Ninguém gosta de notícia ruim, não. Mas de notícia boa, fala sério. Todo mundo gosta. Então, Timóteo também trouxe boas notícias. Isso mesmo. Aonde que nós encontramos isto? Na carta de Paulo, 1 Timóteo, capítulo 3, de 1 a 8. Mas eu e você é que precisamos ler a palavra de Deus, a carta de Paulo, e também ler aqui as nossas orientações da revista do professor, porque nós não podemos esquecer que ao ensinar para os nossos pequeninos do maternal, nós temos um único objetivo. Vamos ver? Acompanha comigo o que diz aí. Pais e educadores, no término do ensino de hoje, a nossa criança deverá saber que é muito bom ajudar os amigos. E é mesmo, né, gente? É mesmo, não era à toa que Timóteo ajudou Paulo trazendo boas notícias. Paulo estava morrendo de saudade dos seus amigos lá da cidade de Tessalônica. Vamos então ao nosso versículo de hoje, que nós chamamos Guardando no Coração. Gente, tá muito gostoso, divertido. Como eu vou ensinar uma passagem da palavra de Deus aos nossos bebês e para as minhas crianças de 2 a 3 anos. Olha, usando a criatividade. Todo professor que se preze tem que ser criativo, é ou não é? Então, aí a gente traz 2 sugestões bem legais para você que logo vão chamar a atenção das crianças quando você dizer para elas assim: olha, a palavra de Deus está dizendo lá em 1 Tessalonicenses 3,12, o Senhor vos faça crescer em amor. Sabe quem disse isso? Olha aqui, Paulo. Mas como que os nossos pequeninos vão entender? O Senhor vos faça crescer em amor, vos faça crescer. Gente, às vezes são assuntos abstratos, nossos pequeninos não irão compreender. Aí a gente traz uma sugestão. Olha que legal que eu trouxe para vocês. E as crianças amam os bichinhos. E olha que interessante essa sugestão. Você aproveita, uma latinha, encapa bonitinho. Sabe essas molinhas? Olha só. Você cola aqui dentro e você vai e faz o bichinho que você quiser. E você cola, porque quando você falar o versículo para o seu pequenino, ele vai prestar atenção. Porque você diz assim: olha, o Senhor vos faça crescer em amor. Uau! Olha que legal! O seu pequenino vai gostar de montão isso aqui e eles vão querer brincar. E você aproveita enquanto eles estão brincando. Você diz: olha,
o Senhor vos faça crescer em amor. Legal, né? Mas não só essa ideia aí, eu não consigo fazer isso. Que tal você usar, sabe o que é fita métrica? Sabe, não é? Olha só, fita métrica, ó. E aí você pega um bichinho de pelúcia e olha que fofura, esse aqui cresceu mesmo, gente. Esse aqui é a nossa preguiça. Gente, sou apaixonada por essa preguiça. Eu acho ela muito carinha, muito divertida. Aí você diz, vamos ver como é que ela cresceu. Ela é grandona, olha que legal, olha que bacana. E aí depois você pode, sempre repetindo o texto da palavra do Senhor, o Senhor vos faça crescer em amor. Eu tenho certeza que seus pequeninos vão querer que você então diga aí, né? Olha só a minha altura. Aí você brinca de montão com os seus pequeninos, um por um, não é? E vai dizer quanto, né? Qual é a altura de cada um dos seus pequeninos. É muito gostoso e você permita que eles brinquem com os bichinhos, né? De pelúcia, é muito legal, tá bom? Bacana, não é? Aproveite e aí use a sua criatividade, faça aí de tecido, seus bichinhos, como essa sugestão de emborrachado, tudo que venha prender a atenção da sua criança enquanto você mostra, o Senhor vos faça crescer em amor. Que coisa mais fofa! Muito legal mesmo. Deixa eu fixar aqui. Pronto, fica aí, tá bom? E aí, para os nossos recursos didáticos da nossa história de hoje, claro, a Bíblia sempre, a palavra de Deus vem em primeiro lugar, porque você vai ler junto comigo, vai seguir as orientações da nossa revista do professor, que diz assim, olha, para ensinar os bebês, nós estamos aqui sugerindo que você aproveite aqueles bichinhos de pano que sempre a gente usa aqui, né, gente? Desde o início desse trimestre, nós apresentamos para vocês o nosso personagem Paulo, tão fofinho, né? Gostosinho aqui, ó, de tecidos de algodão, o enchimento com antialérgico. Então você, eu sujei meu pequenino, meu bebê, mordeu, abraçou, sujou, não tem problema, pode lavar, não vai estragar o seu personagem, tá bom? Então aqui eu trago como sugestão Paulo e este aqui, Silas, muito prazer, tá? Silas e este Timóteo. Gente, presta atenção. Olha como Timóteo é chique. Olha aqui, ó. Ele viaja muito, sabe? Ele pode sentir frio. Então a gente fez aqui como é o nome disso aqui? Cachecol, né? Para o nosso Timóteo. Timóteo, você tá lindo. Pronto. E aí você aproveita e coloca aí alguns acessórios sempre de tecido, nada que traga alguma coisa que a criançada vá se machucar ou morder ou arrancar, combinado? Então vamos lá, tá bom? E aí você aproveita, você diz assim, mas eu quero usar as figuras, tem? Tem, No início de cada revista, você vai sempre identificar 2 QR Codes, olha só, um para baixar as figuras, ou você pode adquiri-las, comprá-las já impressas, né? Nas livrarias, onde você comprou a revista do professor, tá bom? Ou você pode baixar, imprimir, enfim, e a nossa sugestão é que você sempre, com as suas figuras, olha só, você vai plastificar cada uma delas. E aqui nós temos Paulo, aí vem Silas e vem Timóteo. Pronto, tá aí os personagens para você contar a história, a palavra do Senhor
aos seus pequeninos, porque você pode usar um flanelógrafo com um cenário legal de natureza, de flores. Use a sua criatividade. A meninada gosta de tudo muito colorido, tá bom? Porque a criança aprende mais pelo que vê do que pelo que ouve. Então aí a importância do material didático, algo bem pedagógico, aquilo que facilita o teu ensino. Vamos lá, nossa história para os meus bebês. Porque eu aproveitei, eles já estão tranquilos, de barriguinha cheia, e eu mostro os nossos bonequinhos e eu digo assim: olha, bebê, olha quem está aqui. Este é Paulo. Oh, que fofinho. Um dia, Paulo estava com saudades dos seus amigos e pediu para Timóteo, pediu para Timóteo ir lá e trazer notícias. Timóteo fez o que Paulo mandou e voltou com boas notícias. Ai, que coisa boa! Todos os amigos lá daquela cidade estavam bem, continuavam amando a Jesus. Uau, que legal! Timóteo, obrigado pelas notícias. Tá tranquilo agora, Paulo? Que legal, pronto, pode ficar tranquilo. Vocês dois podem bater maior papo aí, tá bom? Pronto. Já conversei com meu bebê. E assim eu contei a história, a palavra de Deus para eles. Agora a minha turminha de 2 a 3 anos, não. Para essa turminha que gosta de interagir, que gosta de participar, eu mostrei para eles um cenário que eu preparei, usei um flanelógrafo aqui, fiz como um envelope no meu flanelógrafo, com um cenário, olha só, né, de vegetação, né, representando a vegetação verde, um céu azulzinho muito bonito, e aqui eu vou colocar as minhas figuras. Então eu digo assim, olha, Paulo, cadê Paulo? Tá aqui Paulo. Paulo era um amigo, ele tinha amigos muito especial, porque Paulo também era um grande amigo de Jesus. E ele amava contar para as pessoas sobre o amor de Deus, sabia? É isso mesmo. Mas um dia, sabe, Paulo estava tão longe de uns amigos deles que moravam lá na cidade de Tessalonicenses, lá em Tessalônica. E ele disse, puxa vida, que saudade dos meus amigos, eu queria tanto saber notícia deles. Naquela época não existia e-mail, não existia nada dessas coisas, sabe? E aí, Paulo disse, já sei. Chamou o amigo dele, Timóteo, e disse assim, ô Timóteo, vá lá em Tessalônica e veja como estão os meus amigos. Depois você volta e me conta, tá bom? Silas ficou com Paulo, a palavra de Deus diz isso. Silas ficou, e aí Timóteo foi lá e viu como estava lá em Tessalonicenses e voltou logo e disse aqui para Paulo que todos estavam muito bem, que aquelas pessoas continuavam amando a Jesus e cuidando uns dos outros. Eita, que boa notícia! Que coisa boa, que maravilha, não é? Essas são as melhores notícias que Timóteo poderia dar para Paulo. E aí, Paulo ficou muito feliz. Claro que ficou feliz e animado também, não é? E aí Paulo agradeceu a Deus pelas boas notícias que ele acabou de receber lá dos seus amigos que moravam na cidade Tessalônica. Bom, né? Isso é muito bom. Parabéns para todos vocês. Vocês fizeram um bom trabalho. Vocês são grandes amigos mesmo. Que tal a gente agora orar e agradecer a Deus pelos amigos que nós temos, não é? É muito bom ter amigos. Uau, amigos, a gente brinca junto, a gente faz muitas coisas divertidas. Vamos orar? Então vamos lá, todo mundo. Querido Deus, muito obrigado pelos amigos que eu tenho. Eu te amo, Senhor. Um beijo. Pronto, é assim. E aí, é bom mostrar para as crianças o valor da amizade, de ter amigos, não é? Porque as crianças, elas também amam
curtir isso, né? Ter amigos, tá bom? E aí você aproveita e canta uma música com elas, não é? Eu vou crescer para o meu Senhor. Ai, é muito bom. Então você pode ouvir essa música através do Ministério 3 Palavrinhas no volume 5. É muito divertida. Vai lá, aproveita, aprenda e louve a Deus com as suas crianças, tá certo? Combinado assim? Então na próxima aula ou vídeo aula a gente se encontra. Mas olha, peraí, não esquece da nossa revista do aluno, de forma alguma, que aliás você tem bastante tempo com os seus pequeninos, não é? Então aproveita, porque agora é hora de cada um deles, né, expressar aí a sua atividade, seu desenho, a sua criatividade, porque a criança é criativa, com certeza. E cada um deles, olha na nossa lâmina aí, cada um deles vai pintar, vem aqui a proposta revista do aluno, vai pintar um desenho muito divertido, com um versículo bíblico, tem atividades para o bebê e outra atividade aonde as nossas crianças de 2 a 3 anos irão colorir bem bonito de Paulo e seus amigos. Olha só, viu? Tudo isso vai fixando o aprendizado da sua criança. Faça isso, tá bom? Que Deus abençoe a tua vida, o teu ministério, e nós nos encontraremos, se Deus quiser, na nossa próxima videoaula. Tchau, gente. Tchau. Olá, querido professor, estamos nós aqui de volta para mais uma videoaula, onde nós estudaremos a nossa amada revista infantil, Jardim de Infância, de 4 a 6 anos de idade. Então você, papai e mamãe, titia, toda a família e principalmente os professores dessa faixa etária, vamos lá, vamos juntinhos aprendermos a fazer o nosso melhor ou melhorar muito mais o nosso fazer pedagógico com as nossas crianças na escola bíblica dominical, essa escola que nós amamos, né? Muitos professores, muitos pais que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo, foram um dia crianças que passaram pela escola bíblica dominical, foram crianças felizes, porque feliz é aquela criança que o papai e a mamãe, ou a vovó, alguém da família leva para a escola bíblica dominical, essa escola que tem sempre um valor muito estimado nos nossos corações, porque é de verdade uma escola que dá muito resultado. Você quer ver um adulto firme nas promessas do Senhor? Então, leva ele para a escola bíblica dominical. É lá que ele vai montar o seu edifício, o seu alicerce, né? Os primeiros tijolos, tudo começa na escola bíblica dominical, tá bom? E hoje você pode observar aí, ó, que eu tô até meio distante aqui, né? Para que tudo bem aí com esse bolo. Então hoje nós temos um bolo, sabe por quê? Porque o nosso tema fala crescendo no amor, e a tua revista tem uma sugestão maravilhosa, super gostosa, para que você possa ajudar o teu aluno a entender o tema de hoje, né? Então nós vamos agora, sem perca de tempo, fazermos a leitura da nossa revista, a lição de número 10. Leia conosco, vamos lá? Tema Crescendo no Amor. Encontrando o Tesouro, 1 Tessalonicenses, capítulos 2 a 3. Guardando no coração, que o Senhor faça com que cresça cada vez mais o amor que vocês têm uns pelos outros e por todas as pessoas. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 12. O objetivo: enfatizar que precisamos crescer no amor de Deus todos os dias, para que as pessoas possam conhecer Jesus através da nossa fé e das boas atitudes. Vamos louvar? Eu vou crescer e eu amo a Cristo. Ambas as músicas de 3 palavrinhas. Orientações importantes.
Como sugestão para o tema Crescendo em Amor, faça pequenos corações para enfeitar a toalha da mesa ou um móvel decorativo. Para ilustrar a história, confeccione um coração grande com as palavras amor, perdão, gratidão e fé. Depois, o transforme em um quebra-cabeça de 4 partes. Providencie um bolo para ser usado na história e na atividade extra. Faça coraçõezinhos presos em canudinhos para as crianças enfeitarem o bolo. Ao término da aula, ofereça um delicioso lanche com direito a bolo e guaraná. Para isso, não se esqueça de levar todos os descartáveis necessários. Organize tudo antes da chegada das crianças, para surpresa e alegria da turma. Uau, essa aula de hoje vai ser demais. A criançada vai ficar doidinha para chegar a hora da conclusão de tudo, onde vamos ter um momento de recepção de comidinhas gostosas que a nossa revista está propondo. De vez em quando, professor, é legal, sabe? De vez em quando a gente pode com antecedência, por isso que é bom nós termos a nossa revista, porque você tem como se organizar, tá bom? Mas você não pode também ler na véspera, né? Do domingo, aí realmente não vai dar para tomar nenhuma providência, mas se você começar a folhear, folheie sempre a sua revista, não só para aquele domingo, mas o que vai acontecer mais à frente, porque dá tempo de você conversar com os pais, pedir o apoio dos pais, do pastor, né, do superintendente, de alguém que possa te ajudar a fazer um momento bem diferente na tua sala de aula. De vez em quando na sua revista tem assim esses momentos diferentes, então você precisa realmente se organizar, senão não vai dar, tá bom? E aí nós temos hoje, né, você pode ver aí que a sugestão são 2. Ou você poderá fazer coraçõezinhos e colocá-los, né, na mesa, na toalha da mesa, ou fazer um móvel, ou fazer também outra coisa que você queira fazer para trazer um clima muito mais diferenciado na sua sala de aula. Esses aqui foram feitos de emborrachado, ficaram lindos, fáceis de fazer, tá bom? Eu fiz com 2 folhas, uma colorida e vermelha, e por trás nós temos a branquinha, para que você possa colocar na mesa e ficar com esse realce bonito, tá bom? E também a providência de um bolo, dependendo do tamanho da tua turma, né? O bolo tem que ser de acordo com o tamanho para que todas as crianças no final possam fazer aquele lanchinho gostoso. E também a proposta de você fazer pequenos coraçõezinhos. Olha que fofinhos, tá? Você pode colocar em palitinhos ou em canudinhos. Olha aqui o verso deles, ó. Só pregado com um durexzinho, para que as crianças possam. Lógico que se forem muitas crianças, realmente não vai dar para todas colocarem aqui, mas você convida algumas crianças que possam vir e colocar aqui, para que o bolo fique assim bem com a cara daquilo que nós estamos conversando, que é crescendo no amor. Por isso a proposta de vários coraçõezinhos que representa o amor, tá bom? Então nós vamos agora verificar como ficou o nosso guardando no coração. O nosso guardando no coração está muito especial, como sempre. Quando nós falamos em semear a palavra de Deus no coração das nossas crianças, sempre é um momento especial. Eu considero um momento muito, muito importante. Porque nós sabemos que muitas vezes o papai e a mamãe, na correria do dia, não tem como parar e ensinar a criança a ficar realmente memorizando, pensando, refletindo sobre algum versículo. Quisera que todos pudessem fazer isto. Mas a Escola da Bíblica Dominical
vem trazer esse apoio para a família. E aí, nesse momento, você vai ler com as crianças de forma bem calma, tá bom? Se a sua sala, se for de 6 anos, tiver alguma criança de 5 que já saiba ler fluentemente, sem criar nenhum constrangimento para a criança, você faça isso, tá bom? Vai ser muito bom elas sempre terem essa participação direto na leitura do nosso versículo. E a proposta é, como estamos falando em amor, é que seja bem cheio de coraçõezinhos o visual de hoje, tá? Que você também poderá fazer manualmente, que é super simples. Fazer corações são fáceis de fazer. E aí você faz com qualquer papel e pode enfeitar ao redor ou fazer só no cantinho. Fica a critério. E aqui fica também a proposta do link, que é muito legal também, tá? A leitura é esta. Vamos fazer? Que o Senhor faça com que cresça cada vez mais o amor que vocês têm uns pelos outros e por todas as pessoas. Que coisa interessante como Paulo está falando. Se nós pararmos bem para meditar direitinho, inclusive a proposta da revista que você vá lendo por frase, para que dê a oportunidade à criança, né, de refletir, de você levar a criança a pensar direitinho sobre cada frase, isso vai ser muito legal. E aqui diz, o amor faça com que cresça o amor que vocês têm uns pelos outros e por todas as pessoas. O que Paulo queria dizer? Claro que Paulo está dizendo que nós precisamos amar não apenas aquele que está bem pertinho da gente, que às vezes a nossa tendência é só amar o coleguinha, que nós estamos com ele todo dia brincando, a mamãe, a titia, mas aquelas pessoas que estão lá longe, lá na África, lá em outro lugar, eu não conheço, eu não vou orar por elas, eu não vou amá-las. Mas é isso que Paulo está pedindo, que nós amemos a todas as pessoas. E isso aí você vai aprofundar muito mais este assunto, né, de uma forma bem lúdica na hora da história, tá bom? Agora nós vamos verificar como ficou as sugestões para a nossa história de hoje. A nossa história está muito interessante, muito linda e muito gostosa também. Então você começa a sua história convidando as crianças para saberem com o nosso carteirinho, o carteirinho de Paulo, qual será o tema de hoje. Vamos lá? Aí você vai lá na bolsinha, na sacolinha dele e você retira a cartinha. Uma curiosidade, esse envelope foi feito também por mim, tá? Foi manual. Então você pode fazer também um envelope colorido, pode ficar trocando, faz o tamanho de acordo com a sacolinha do seu carteirinho. E aí você vai tirar e vamos verificar o tema de hoje. Crescendo no amor. Uau, crianças! Hoje nós vamos aprender com o apóstolo Paulo esse tema muito maravilhoso, que diz crescendo no amor. E aí você pergunta das crianças também, mais uma perguntinha interessante. Você pergunta delas assim: quem um dia foi bebê? Aí elas vão dizer, eu. Você vai dizer que todos nós, né? A tia, a professora, todos nós um dia fomos um bebê. E elas vão amar ver um boneco, uma boneca, tá? Você vai apresentar em forma de um bebê para que elas possam perceber melhor todo o desenvolvimento da história. Então você vai começar dizendo que um dia nós éramos pequenos. Todos nós fomos pequenos, mas hoje nós já crescemos, né? Nos tornamos meninos e meninas, né? Bem grandes, bonitos, fortes e felizes. Tá bom? Isso é muito legal, esse crescimento. E o tema de hoje que fala sobre crescendo no amor, então nós vamos ver o que é que o apóstolo Paulo tem para nos falar sobre isso. E aí você também pergunta delas como nós podemos crescer no amor. Alguém pode me ajudar? Você pergunta das crianças, né? Quem vai nos responder, crianças? Esta pergunta é
o apóstolo Paulo, ele vai nos responder como nós podemos crescer no amor, tá? E o apóstolo Paulo vai nos responder através daquele versículo que nós já memorizamos hoje aqui na sala de aula, né? E você vai novamente ler com as crianças. Que o Senhor faça com que cresça cada vez mais o amor que vocês têm uns pelos outros e por todas as pessoas. 1 Tessalonicenses 3:12. Então, aí você vai chamar a atenção das crianças para entenderem direitinho o que Paulo queria dizer. Paulo estava dizendo que o nosso amor deve crescer, não somente por Jesus, que é muito importante, lógico, nós temos o amor por Jesus, mas também o nosso amor deve crescer por todas as pessoas, pelos nossos amiguinhos, e não só pelos nossos amiguinhos, mas por aquelas pessoas que também nós não conhecemos e até por aquelas pessoas que não gostam de nós. Aí as crianças vão perguntar, até por aquelas que nós sabemos que fazem o mal para a gente, professora? Sim, nós temos que amar a todas as crianças, a todas as pessoas, até mesmo aquelas que não são muito legais conosco. Mas aí, será que é possível a gente amar as pessoas que não gostam da gente? Sim, a palavra de Deus diz que é possível, porque quando nós temos Jesus no nosso coração, nós podemos amar a qualquer pessoa, porque existe dentro do nosso coração algo muito importante chamado perdão, e isso faz toda a diferença na nossa vida, tá bom? Paulo queria dizer aos irmãos da igreja de Tessalônica que eles deveriam ter essas atitudes, né? Essas atitudes que agradam o coração de Jesus. Assim como este bolo, aí você vai mostrar o bolo para as crianças. Para esse bolo ficar bonito, crianças, esse bolo precisou de alguns ingredientes, né? Alguém sabe me dizer o que a gente coloca dentro de um bolo para que ele fique bonito, grande, né? E também delicioso? Aí você vai ajudar as crianças nesse raciocínio. Nós precisamos de açúcar, elas vão dizer ovos, leite, trigo, tá bom? Manteiga e principalmente o fermento, que é um pozinho muito importante que ele faz com que o bolo fique grande, fique fofinho e também saboroso. Nesse momento você vai convidar as crianças para entenderem que também na nossa vida espiritual nós também precisamos de alguns ingredientes que são importantes, que Paulo nos ensinou, ingredientes que são os ingredientes de Deus, que vão fazer com que nós possamos crescer no amor. Vamos ver quais são esses ingredientes? Aí você vai mostrar para as crianças algo muito legal, o quebra-cabeça que está aí na sugestão da revista, onde estão os ingredientes de Deus para que o nosso coração cresça cheio de amor. Aí você vai começar aqui, ó, com a palavra, vamos ler, pede para todo mundo ler, fé. Muito bem, a fé é o primeiro ingrediente para que nós possamos crescer em Jesus. E depois, vamos lá, qual é esse segundo ingrediente? Amor! Muito bem, o amor é o segundo ingrediente para o nosso crescimento com Jesus. E depois, a palavra perdão. Olha que coisa importante. Perdão, aquilo que nós falamos, amar aqueles que não gostam de nós, que fazem mal para a gente, temos que perdoar. E por último, nós temos aqui o ingrediente da gratidão. Que legal! Aí formou-se aí, vocês podem ver, professores,
um coração muito lindo, muito grande, que está na tua revista como sugestão. Um quebra-cabeça super fácil, feito com o material que você quiser, onde você vai poder montar aqui com as palavras amor, perdão, fé e gratidão. E veja como foi simples. Olha, nós fizemos assim, ó, em linha reta, e fizemos aqui como se fosse um triângulo bem rasinho, e nós montamos aqui com 4 peças, 1, 2, 3 e 4, montamos esse coração que as crianças vão achar muito interessantes, com certeza, tá bom? Aí você vai concluir ressaltando a importância de nós lermos a palavra de Deus, de nós amarmos Jesus, porque estes são os ingredientes onde nós vamos crescer no amor de Jesus e fazermos aquilo que a palavra de Deus tanto quer que nós façamos. Nós crescermos cada dia mais. Não podemos continuar, como um bebê, como um menininho para sempre, não. Assim como a criança cresce, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 7, 8, 10, 15, assim também nós temos que crescer na palavra de Deus para ficarmos bem fortes em Jesus. Que Deus te abençoe, professor. Eu espero que você tenha gostado das nossas sugestões e também que possa tomar as providências para que seu aluno seja muito alimentado neste próximo domingo. Nós vamos agora verificar como ficou alguns detalhes ainda mais da nossa lição de hoje. Bem, professor, você vai fazer o exercício da revista do aluno e depois você vai para a atividade extra, conforme está aqui na programação da tua revista, tá bom? E aí a parte extra, a atividade extra de hoje é aquele bolo que você já apresentou ele como exemplo na hora que estava falando sobre crescendo no amor, né? E aí agora a sugestão é que você coloque em palitinhos, coraçõezinhos, para que algumas crianças, né, ou todas as crianças, dependendo do tamanho do bolo e dependendo do tamanho da turma também, eles irem à frente, colocarem, enfeitando e sempre enfatizando, você enfatizando, né, a importância de nós termos o amor, de nós termos o perdão, de nós termos a fé, de nós sermos obedientes, de nós amarmos os nossos inimigos e de nós também amarmos Jesus acima de tudo. Ficou bonito? Que legal! Então, é isso que você vai fazer com as suas crianças. E a proposta é que depois deste momento, faça aquela oração bem gostosa com seus alunos, né? Trazendo sobre eles a reflexão de amar a Jesus, de amar o próximo, de amar os inimigos. Aquela oração onde você vai enfatizar tudo que você ensinou. Depois disso, cantar louvores e aí vocês vão para um delicioso lanche. Não esqueça dos descartáveis. Eu trouxe aqui os meus, porque depois aqui também a gente vai lanchar com o pessoal aqui da produção, tá bom? Então, que Deus te abençoe, que você tenha um domingo muito especial com as tuas crianças. Fica na paz de Deus e um grande abraço a todos vocês. Olá, queridos professores, a paz do Senhor, que maravilha, como é bom estar aqui junto com você para nós estarmos aprendendo um pouco da palavra do Senhor e compartilhar com você aí de casa, né, ideias e sugestões para você estar trabalhando com os seus alunos na modalidade juniores, essa revista maravilhosa do PEC, que nesse trimestre está apresentando o tema Cartas de Gratidão e Advertências. Estamos trabalhando os livros de Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses. Já estudamos com eles Filipenses, Colossenses e estamos desde o domingo passado trabalhando o livro de 1ª Tessalonicenses. Vamos lá então para a lição de hoje, a lição de número 10. O tema é Perseguidos por amor a Jesus. Texto bíblico se encontra em 1ª Tessalonicenses, capítulo 2 e capítulo de número 3.
Objetivo, o que a gente pretende nessa aula de hoje? Ensinar que Paulo e seus amigos trabalharam juntos para ensinar sobre Jesus, mesmo diante das perseguições. Por isso, nós devemos orar por aqueles que são perseguidos por causa de Jesus. Vamos louvar aquela canção que não pode faltar na sua aula, Missionáriozinho, do grupo Crianças Diante do Trono. E guardando no coração é um versículo-chave que vamos extrair do texto bíblico e ensinar para as crianças. Diz assim: a fim de que ninguém seja abalado por essas tribulações. Vocês sabem muito bem que fomos designados para isso. E o endereço do versículo, 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo de número 3. Você já orou com as crianças, cantou a música, é hora de você ensinar o versículo. E hoje a proposta é que você faça o seu versículo no formato de um escudo. Olha só aqui, este nós fizemos impresso, olha como ficou legal, ficou bonito, né? Mas você também pode fazer através de borrachado, cartolina, papel cartão. Não tem nada disso? Tem um quadro branco aí na sua sala de aula? Você pode também escrever lá, faz o desenho do escudo e escreve, né, todo o versículo dentro do escudo. Lembrando que antes de você ensinar lá no visual, a gente sempre vai extrair e vai ler com as crianças daqui, ó, da palavra de Deus, o versículo. E aí é bom que as crianças possam manusear a Bíblia, saber onde está o livro de 1 Tessalonicenses, que está no Novo Testamento, e aí você pode fazer espada para o ar com ele. Depois disso, então a gente vai para o visual que está aqui, ó, no formato de escudo, a fim de que ninguém seja abalado por essas tribulações. Vocês sabem muito bem que fomos designados para isso. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo de número 3. Você vai explicar o versículo, o que diz esse versículo, o contexto dele, né? Depois você trabalha a questão da memorização, fala meninos, faz com que eles aprendam o versículo. Ele pode ser um pouquinho grande, mas eles têm essa capacidade de aprender. Essa faixa etária é excelente para isso, porque eles têm essa capacidade sim para aprender o versículo. Não importa se ele é um pouquinho maior. E aí, ao final, você vai fazer a dinâmica. A dinâmica é uma maneira divertida de também você inculcar a palavra de Deus aqui na mente e também no coração. A revista propõe que você forme 2 grupos, dê corpos para eles como esses, e eles vão ter que formar uma torre, né? E eles vão lá, formam uma torre, e aí a equipe que primeiro formar a torre tem que falar juntos o versículo. Quem fizer isso aqui primeiro, fizer a torre e falar juntos o versículo, ganha um ponto, ganha um brinde, né? Você pode preparar algo especial para o final da aula. A equipe que mais se destacou, falou o versículo ou fez qualquer outra coisa, e aí você premia essa equipe. Então, vai ser bem legal, faz como está aí na sua revista, está bem descrito, com certeza você vai entender, e faça assim, porque a hora do versículo é uma hora-chave da sua aula, querido professor, não esqueça disso. E agora vamos lá para orientações importantes, você encontra sempre na primeira página de cada lição e diz assim: para introdução, providencie um mapa mundi, destacando a janela 10x40, enquanto fala sobre os continentes e países dessa região onde cristãos são perseguidos. Faça uma breve intercessão para sensibilizar os alunos sobre essa dura realidade enfrentada pelos missionários, não apenas nos dias de Paulo, mas também atualmente. E está aí na tela agora o Você Sabia. Você que já é professor dessa modalidade juniores sabe que o Você Sabia é a introdução da aula, e nesse trimestre a gente sempre está usando a figura de um carteiro que ele inicia fazendo uma pergunta. Você já ouviu falar da janela 10x40? A janela 10x40 é uma região do mundo entre os paralelos 10 a 40 graus de latitude norte, que forma um retângulo e inclui os países do norte da África, Oriente Médio e grande parte da Ásia. Nessas áreas vivem milhões de pessoas que ainda não conhecem Jesus. Falar de Cristo é muito difícil e em muitos desses países os cristãos são proibidos de ter uma Bíblia ou ir à igreja. Quando descobertos, eles sofrem perseguições, prisões e até risco de morte.
Mesmo assim, missionários seguem firmes e corajosos, compartilhando o amor de Deus com todos os povos. Nós podemos ajudar, orando todos os dias para que Deus os guarde, os proteja e os fortaleça. Ok, depois de você ensinar o versículo, é hora de você orar com as crianças e partir para a história. E aí você começa com Você Sabia. E nesse trimestre, a proposta é que você use a figura de um carteirinho. Estamos trabalhando o livro de 1 Tessalonicenses. E o carteirinho vai se dirigir para as crianças, que pode ser através de um boneco, pode ser através da figura, né? 1.1 que você encontra no QR Code da revista do professor. E o carteirinho vai fazer uma pergunta hoje para as crianças. Ele vai perguntar: você já ouviu falar da janela 10 por 40? O que é isso? Eles não fazem ideia. E é muito importante que você possa fazer uma pesquisa antes, se aprofundar um pouquinho para você explicar para as crianças, né? Então, a janela 10 por 40 é uma região, né? E ela forma um retângulo e compreende que continentes? Compreende o norte da África, o Oriente Médio e também parte da Ásia. E esse retângulo, o que acontece nesse retângulo? São países aonde os cristãos, ao falar de Jesus ou até mesmo ao ler a Bíblia, eles são perseguidos. Eles não podem nem mesmo ler a Bíblia em praça pública. Eles não podem adorar ao Senhor. E eles são perseguidos e muitos deles até morrem por causa disso. Não sofrem apenas perseguições, mas eles sofrem mortes, né? E você também pode levar para sua sala de aula um globo, né? E mostrar para as crianças aonde fica a janela 10 por 40, mostrar onde fica cada continente, para que elas possam indo tendo conhecimento e tomando gosto, né? Por esse conhecimento. E aí, ao final dessa introdução, lá nas orientações, fala que você deve levar os seus alunos e as crianças a se sensibilizarem por isso. Porque esses cristãos, que são chamados missionários, estão lá levando a palavra de Deus, mas ainda que sejam perseguidos, eles permanecem firmes e fiéis ao propósito de ensinar a palavra de Deus. E aí você pode usar um bonequinho de oração, qualquer outra coisa, e você vai orar junto com eles por esses missionários que levam a palavra de Deus. Que Deus os livre da morte, livre de toda perseguição, e que eles possam levar o ídolo de Jesus com liberdade naqueles países, em nome de Jesus. É uma oração breve, rápida, mas você vai levar conhecimento e vai levar os seus alunos a se tornarem mais sensíveis para essa questão de ser um missionário, principalmente nesses países aqui, ó, da janela 10 por 40. Vamos levar conhecimento bíblico e também conhecimento cultural para os nossos alunos. Agora acompanhe comigo os tópicos da lição de número 10. Número 1, Paulo em Tessalônica, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, dos versículos 1 a 12. Segundo, os tessalonicenses foram perseguidos. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, aí dos versículos 13 até o 20. E terceiro e último ponto vai falar sobre Timóteo visita a igreja em Tessalônica. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, dos versículos 1 até o 13. E por último, a aplicação ou a conclusão da lição de hoje. Muito bem, vamos entrar então na nossa história, iniciando o primeiro ponto que fala sobre Paulo em Tessalônica. Vamos abordar o quê? Número 1, quando Paulo, Silvano e Timóteo chegaram em Tessalônica, eles já tinham passado por muitos momentos difíceis, sendo maltratados na cidade de Filipos. Segundo, Paulo e seus amigos mostraram muito amor pelos irmãos daquela igreja. Ele não buscava dinheiro nem vantagens. Terceiro e último, o comportamento dos missionários era correto e honesto, e eles ensinavam com amor, como um pai que orienta seus filhos. Vamos lá então começar a história de hoje, e a gente pode começar levando para as crianças as figuras, né, de Paulo e seus amigos. Tá aqui Paulo, tá aqui o seu amigo Silas ou Silvano e tá aqui o seu amigo Timóteo, né, seu fiel escudeiro e discípulo de Paulo. E eles juntos escreveram essa carta maravilhosa endereçada à cidade que ficava em Tessalônica. E quando eles chegaram ali naquela cidade, eles foram bem recebidos. Olha aqui a figura 10.1, né? Paulo
Paulo e seus amigos chegaram ali na cidade, todo o povo se reuniu para recebê-los, apesar deles terem passado por momentos muito difíceis antes de chegar ali em Tessalônica, porque eles estavam antes na cidade de Filipos e lá eles sofreram muitas perseguições. E ao se dirigir em Tessalônica, eles estavam vivenciando esse momento, mas nada tirou a alegria deles de levar e de compartilhar a palavra de Deus com aqueles irmãos. E Paulo fez questão de dizer para todo o povo daquela igreja que ele não pregava a palavra e nem o evangelho a custo de dinheiro. Não, muito pelo contrário. Tudo que Paulo e seus amigos fizeram por aquela igreja e por aqueles irmãos foi simplesmente por amor. Porque Paulo tinha um grande amor no seu coração de compartilhar a palavra de Deus. E sabe o que mais? Quando ele compartilhou a palavra, automaticamente os irmãos receberam a palavra no coração e eles começaram a demonstrar que eles haviam recebido de fato a palavra. Como? Mostrando as suas obras, mudando o comportamento deles. E então você vai preparar para as crianças plaquinhas como estas aqui, ó. São 5 palavras, e você vai dizer que aqueles irmãos ali em Tessalônica eram corajosos. Eles decidiram mudar completamente o comportamento deles. Por exemplo, eles adoravam ídolos, deixaram de adorar os ídolos. Eles também, eram sinceros, trabalhavam com sinceridade. Trabalhavam também com amor, porque eles compartilhavam, ajudavam uns aos outros. E eles trabalhavam duro, eles não dependiam de outras pessoas, eles tinham seus próprios trabalhos. Trabalhavam dia e noite para não ter que ser pesado a ninguém. E o exemplo deles, o exemplo das atitudes, do comportamento deles se espalhou por várias cidades, por vários lugares. Todos souberam do comportamento daqueles irmãos, mas o comportamento deles mudou, porque um homem, junto com seus amigos, decidiram pregar a palavra do Senhor naquela cidade. E louvado seja Deus pela vida deles, Então, é dessa maneira que você vai poder ensinar esse primeiro tópico da lição de número 10. E agora, sem perca de tempo, vamos lá para o segundo tópico. Os tessalonicenses foram perseguidos. Primeiro, vamos abordar que Paulo estava em Corinto quando escreveu a carta dizendo que ele, Silvano e Timóteo estavam felizes porque os irmãos de Tessalônica entenderam a mensagem do Evangelho. Segundo ponto, os cristãos de Tessalônica também estavam sendo perseguidos por algumas pessoas, assim como aconteceu com os cristãos da Judéia. Paulo sentia muita saudade dos irmãos, queria voltar para visitá-los, mas não conseguiu, pois Satanás o impediu. E quando Jesus voltar, estes irmãos serão a sua alegria. Muito bem, segundo ponto, você vai enfatizar que Paulo, e seus amigos, Silas e Timóteo, escreveram a carta a Tessalônica. E eles estavam muito felizes, por ter escrito aquela carta para os irmãos. E vamos lembrar que Paulo estava aonde quando ele escreveu essa carta? Ele estava lá na cidade de Corinto, quando ele e seus amigos escreveram essa carta endereçada ao povo e à igreja de Tessalônica. E aí eles escreveram isso com muita alegria e com muito gozo no seu coração, e eles estavam felizes, mais felizes ainda por saber que os irmãos daquela cidade receberam a palavra de todo o coração, pois eles compreenderam que a palavra não vinha de homens, mas ela vinha da parte do Senhor. Mas mesmo recebendo a palavra, aqueles irmãos, acredite se quiser, começaram a sofrer perseguições, assim como Paulo e seus amigos. E é por isso que lá na revista do professor você vai encontrar, através do QR Code, essa figura 10.2, que mostra aqui os cristãos acuados, tristes, com medo, e aqui nós temos a figura de outros 3, Esse aqui tem até com um cacetete na mão, como se fosse atacá-los, E eles estão passando aqui, o quê? Uma perseguição. Eles começaram a sofrer perseguições, assim como os irmãos que também estavam lá na Judéia. E esses irmãos lá de Tessalônica sofreram o quê? Perseguição. Por causa do quê? Da sua fé.
Porque eles começaram a compartilhar a fé deles, eles não guardaram apenas para eles. E eles começaram a compartilhar da sua fé em Jesus. Mas nem a perseguição ou nem mesmo a morte parou aqueles irmãos ou paralisou aqueles irmãos. Muito pelo contrário, eles continuaram firmes, perseveraram e permaneceram na palavra do Senhor. Por isso, nada conseguiu parar o plano de Deus. Qual era o plano de Deus? Salvar todos daquela cidade. Né, que o evangelho fosse alcançado e que chegasse de casa em casa, né? E os irmãos, né, eles receberam a palavra do Senhor com muita alegria. E Paulo tentou, né, visitar aqueles irmãos, mas ele não conseguiu. Ficou sabendo, né, dessas notícias e ele tentou até ir até a cidade para consolar o coração daqueles irmãos, mas diz a palavra que Satanás impediu que Paulo chegasse àquela cidade. Mas isso não impediu que ele orasse e intercedesse por aquele povo. E ele tinha uma certeza no seu coração. Qual era a certeza? Está aqui, ó, através desse pergaminho. Quando Jesus voltar, aqueles irmãos serão a sua alegria. Mesmo sendo impedido por Satanás, Paulo tinha essa convicção de que quando Jesus voltasse, a fé daqueles irmãos era a sua maior alegria. Que tremendo, né? E nós vamos ensinar isso para as crianças, que muitas vezes elas também vão passar por momentos difíceis, sofrer perseguições, mas que elas devem ser como os irmãos em Tessalônica, serem firmes e fortes. E assim você vai ensinar a palavra de Deus para as crianças através desse segundo tópico da aula de hoje. E agora, professores, vamos para o terceiro e último tópico da aula da lição de número 10. Timóteo visita a igreja em Tessalônica. Número 1. Paulo estava preocupado com os irmãos de Tessalônica, mas decidiu ficar sozinho em Atenas e enviou Timóteo para visitar a igreja. Timóteo voltou e trouxe boas notícias. Os cristãos estavam firmes, cheios de fé e amor e tinham boas lembranças de Paulo. E por último, Paulo orava noite e dia por eles e orou para que o amor deles aumentasse cada vez mais e para que seus corações fossem fortes e santos. Terceiro e último tópico da lição de número 10, o que você vai precisar? Vai precisar da figura de Paulo e de Timóteo, né? O fiel escudeiro de Paulo. Você sabe que no tópico anterior a gente falou que Paulo quis muito ir visitar os irmãos lá em Tessalônica, mas alguém o impediu. Quem foi? Satanás, né? E por isso Paulo decidiu ficar sozinho lá na cidade de Atenas, né? E você pode usar mais uma vez o mapa e mostrar, né, aonde Paulo estava. E como ele não pôde ir até aquela cidade, ele teve uma ideia. Qual foi a ideia de Paulo? Enviar o seu amigo Timóteo. E aí ele fala, olha, Timóteo, vai lá naquela cidade e verifica como estão os irmãos, se eles estão firmes, se eles estão orando, se eles estão buscando o Senhor, porque eu estou muito preocupado com eles. E então Timóteo vai até a cidade de Tessalônica, né? E aí a gente tem até a figura 10.3 que mostra ali a chegada de Timóteo. E os irmãos receberam ele com toda alegria, com todo gozo. E ele ficou ali sabendo de ótimas coisas a respeito daqueles irmãos, que eles estavam bem, que eles estavam firmes, estavam prosseguindo. A igreja do Senhor estava crescendo. E então Timóteo volta, né, lá para onde estava Paulo e traz boas notícias para Paulo. E diz, Paulo, meu amigo, não se preocupe, todos estão bem, todos estão firmes no Senhor. E tem mais, eles têm boas lembranças de você. Então você pode utilizar os bonequinhos, né, e até fazer esse diálogo entre os dois. E aí também você pode preparar, sabe o quê? Uma dinâmica muito legal, eu tenho certeza que os alunos vão gostar muito. Você pode preparar copos como esse aqui, coloridos, né? Qualquer tipo de copo, e você vai formar e fazer as plaquinhas. E através dessas plaquinhas a gente vai fazer um resumo com as crianças. Então, uma criança vai montar a torre com copos na sequência que você vai falar para elas e a outra criança vai lendo cada frase. Vamos ver a sequência aí dessa torre? Vamos lá então acompanhar qual é a primeira frase que está aí.
A primeira frase diz assim, olha, Paulo estava preocupado com os irmãos. O segundo copo, que vai formando a torre, diz, eles passavam por momentos difíceis, né? Eles sofreram perseguições, porque não queriam que eles pregassem a palavra. Segundo ou terceiro, né? Timóteo foi visitar aquela igreja. Lembra? Paulo não conseguiu ir, ele enviou Timóteo. Timóteo ajudou também os irmãos a ficarem firmes. Ele não foi apenas visitar, mas ele levou ali também uma palavra de incentivo. Timóteo volta para onde está Paulo e traz o quê? Boas notícias. Os cristãos estavam firmes, né? Foi a notícia que ele trouxe para Paulo. E Paulo, ao receber a notícia, ficou muito feliz. E por último, você vai pegar, né, o último copinho, que está aqui a frase. Paulo orava todos os dias, né, por aqueles irmãos, e vai ser aqui o topo da nossa torre. Uma criança monta, a outra lê, e assim, olha, vai estar aí, ó, massificado na mente deles, né? O que foi que aconteceu com Paulo, o que foi que aconteceu com os irmãos e toda a igreja que estava ali naquela cidade em Tessalônica. Essas dinâmicas e essas ideias são para que chame a atenção das crianças. E por fim, você vai encerrar lendo essa frase aqui, ó, muito especial. Os cristãos de Tessalônica estavam firmes no Senhor. E assim também deve ser cada um de nós. Devemos estar firmes com Jesus. E agora, para encerrar, vamos para a conclusão ou a aplicação. O trabalho de Paulo em Tessalônica nos ensina a orar pelos que sofrem perseguição. Preocupado com eles, enviou Timóteo para animar os irmãos perseguidos e fortalecer sua fé. Hoje, muitos missionários também são perseguidos em outros países. Devemos orar todos os dias para que Deus os proteja e os ajude a superar dificuldades, os fortalecendo até a volta de Jesus. E para fechar essa aula com chave de ouro e você ter um feedback dos seus alunos para entender e compreender se eles realmente entenderam tudo que você ensinou, a gente vai partir para a revista do aluno, sentar com eles e vamos juntos realizar as atividades, deixando sempre eles fazerem, eles mesmos escreverem. São 4 atividades e aqui, ó, nessa última página tem um espaço, né, o escudo para eles escreverem um versículo. A parte aqui mostra aqui os cristãos sendo perseguidos. E aí você faz, depois premia, né, quem conseguiu fazer tudo certinho. E assim você vai encerrar essa aula muito especial. Queridos, continuem firmes no Senhor, compreendendo que seu trabalho não é em vão. E assim como os irmãos lá em Tessalônica, seja firme, forte e constante na presença do Senhor. Que Deus te abençoe, uma boa aula nesse próximo domingo e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau!